Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Estudante Publicitário, onde a gente ajuda você, estudante de publicidade e propaganda, a arrumar um trampo na área. Eu sou o Matheus Monteiro Martins. Eu sou o Rodrigo Esteves, o Rods. E hoje a gente vai falar do planejamento, aquele planejamento que muita gente sabe que existe, mas muita gente não sabe como funciona, né, Rods? O planejamento, só dando uma introdução aqui, é aquela área que vai primeiro, né, praticamente. Então, o atendimento chega ali com o brief, com o job, a gente já percebeu que todos os projetos, eles começam com um briefing, né? E isso a gente já falou num outro vídeo. Mas aí todo mundo se reúne, vai cada um para sua casinha e o planejamento começa o seu trabalho. É como se ele tivesse carpindo o mato ali para todo mundo seguir depois. E, né, lógico, dentro do fluxo, o planejamento ele vai fazendo pesquisas, ele vai trazendo informações de concorrente, informações da própria marca que está sendo atendida ali, encontra alguns padrões ali para comunicar, inclusive como comunicar aquela mensagem que foi pedida no briefing, né? E quem vai comunicar, lógico, quem vai criar essa comunicação, né? É o departamento de criação, que a gente também falou num outro vídeo. Mas o planejamento, o que é o planejamento, Rods? Da onde que vem, para onde que vai? Ele só faz pesquisa, ele gera insights para criação, ou ele é só aquela galera hipster mais inteligente que está ali numa área ali da agência, num pedestal? Como é que funciona, velho? Cara, vou te contar um breve histórico, né? Até Mano, mais ou menos meados dos anos 70, não existia departamento de planejamento nas agências, né? No mundo inteiro, nos Estados Unidos principalmente. Existia um departamento de pesquisa, né? Onde esse departamento ele fazia pesquisas de mercado, ele fazia pesquisas com o consumidor, para saber o que o consumidor queria consumir, o que ele gostava, o que ele gostava, e por aí vai. Então, esses dados eles eram compilados e essas informações elas constavam nos briefings, né, que iam ali para o departamento de criação, mídia e os demais departamentos depois. Com o passar do tempo, sentiu-se a necessidade de consolidar essa área, né, de aumentar essa área para que esses dados pudessem estar organizados de uma maneira ali mais aprofundadas, né, para que as outras áreas depois conseguissem beber dessas informações de um jeito mais organizado, né? E que o próprio cliente também, né, pudesse ter contato com essa estrutura que o planejamento cria, para que ele também pudesse comprar a ideia que a agência queria vender depois. Então, assim, em resumo, o que eu estou querendo dizer, assim, a área de planejamento foi criada para dar argumentos mais racionais para as decisões que vêm depois da criação em mídia, por exemplo. Né? Porque a gente sabe, né? A gente trabalha numa área que tem muito a ver com arte, com intuição, com emoção. E a gente sabe que isso faz parte, né, de trabalhar com publicidade. Mas muitas vezes o cliente que está do lado de lá, que é pessoas às vezes mais pragmáticas, ligadas a número, né, ele precisa ter uma coisa mais racional, né, uma coisa com dados, com uma reflexão mais estruturada para ele poder comprar uma ideia. Então o planejamento foi criado dessa maneira. Né, é a parte científica, assim, vamos dizer, né, da agência. É a parte que vai dar argumentos racionais para estruturar depois um conceito criativo ou qualquer outro produto que a agência venha oferecer para o cliente depois. Então é isso, assim, rapidamente essa é a história do departamento de planejamento. O departamento de planejamento acaba atraindo... Só cortando você rapidinho para a galera entender, quando você diz que se baseia em dados, né, não é qualquer tipo de dado, né? Você comentou sobre pesquisa, então imagino que esses dados vêm dessas pesquisas. E aí, pesquisas, para a galera sacar como é que é, são aquelas pesquisas do pessoal que fica ali parado na Avenida Paulista, ali na Praia do Futuro, lá em Fortaleza, no Ceará, né? Enfim, lugares movimentados do tipo, você tem 5 minutos para responder uma pesquisa, né? É dessas pesquisas, né? São pesquisas de campo ali que vão gerar insumos para o planejamento, identificar determinados padrões, identificar alguma coisa para gerar insight para ajudar a criação, é isso? É isso aí, desde as pesquisas
físicas, né? Até hoje em dia tem muita pesquisa online, né? Que as pessoas recebem para fazer online, enfim, de inúmeras maneiras, né? São dados que vêm muitas vezes para entender o comportamento do consumidor, né? Qual que é a relação que ele tem com aquele produto, com aquele segmento, para que isso dê informações para o planejamento conseguir criar a história que ele precisa criar. Então, o planejamento ele acaba atraindo pessoas que têm essa mente mais analítica, né? São pessoas que gostam assim de, de pesquisar, né? São pessoas que gostam ali de estudar, né? Acaba trazendo uma galera mais CDF, assim, sabe? Aquela galera mais meticulosa. Muitas vezes o trabalho do planejamento é um trabalho bem solitário, né? Talvez seja o trabalho mais solitário de todos, porque o planejamento às vezes fica tipo dias ou semanas sozinho, fazendo a sua pesquisa, levantando insumos, levantando dados. Então, muitas vezes ele também faz o que a gente chama de desk research, que é pesquisar, vasculhar pela internet também, tudo que tem de informação a respeito do segmento que ele está estudando, né? Então ele vai ler Inclusive, artigos, né? Inclusive um hack para a galera, atenção você estudante, o planejamento ele consome muita informação do arquivo da propaganda, que muitas vezes são vendidos por CDs ou você paga uma assinatura para acessar o site e ali tem uma biblioteca enorme com muitas campanhas de muitas marcas justamente para estudar a concorrência e jobs passados, né, campanhas passadas daquela marca que está sendo trabalhada ali na hora. Então, tudo isso também, de certa forma, são dados qualitativos ali para o próprio planejamento ter base, né? Para, enfim, trabalhar ali todo o seu trabalho que vem para frente, né? Sem dúvida. E aí eu vou explicar um pouco mais assim, um pouco mais a estrutura básica de um planejamento, né? Então, quais são os pilares que um planejador vai ter que pesquisar para conseguir montar o teu planejamento, que depois vai servir de base para o trabalho de todas as outras áreas. Mas como o Matheus bem falou, o primeiro pilar é o pilar da concorrência, né, e do próprio trabalho da marca em questão. Então, plataformas como o arquivo da propaganda, né, são fundamentais. Né? Pô, não tem o arquivo da propaganda, vai para o YouTube, então tentar vasculhar ali o que você consegue achar. Mas aí com o arquivo da propaganda ele tem tudo muito bem estruturado. Então você coloca lá o nome da marca, vem todas as comunicações por ano, tudo certinho. Então você consegue olhar ali a lista de concorrentes e entender como que é a comunicação dos concorrentes. Então você precisa entender, né, como que os concorrentes estão se posicionando, né, e como que eu quero me posicionar diante dos concorrentes. Então eu vou lá, faço a pesquisa, estudo, trago elementos. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar do mercado em si, né? Como é que está o mercado macro, né? Como é que está a macroeconomia desse segmento, né? Está no momento de alta, está no momento de baixa, porque tudo isso influi, né, na hora do movimento de consumo. Então, o planejamento ele vai olhar o mercado como um todo, né? O terceiro pilar é a marca em si, né? Então ele vai estudar a marca em questão, vai consumir tudo a respeito daquela própria marca, site, redes sociais, propaganda que essa marca fez, notícias dessa marca, enfim, vai dissecar essa marca para entender como que ela se posiciona hoje, né? Então definir, ter clareza, a gente ter clareza de como que ela está posicionada. E por último, né, e talvez o mais importante de todos, é o pilar do consumidor, né, que a gente falou no começo lá, fazer pesquisa, por aí vai, que a gente comentou da pesquisa de campo, né? Hoje tem inúmeras ferramentas para a gente conseguir descobrir o que o consumidor quer, como ele pensa, né? Então tem desde pesquisa de campo, pesquisa online, pesquisa qualitativa, que você coloca a galera numa sala, né, e discute com ela. Então tem mil possibilidades de descobrir, ou mesmo, por exemplo, ferramentas como o Stiling, onde a gente roda, é uma plataforma que faz um rastreamento das redes sociais para a gente descobrir o que as pessoas estão falando sobre determinado assunto. Né? Então coloco lá, assunto é a marca A, e aí ele me traz tudo que está sendo dito da marca A, então eu consigo ter ali também um termômetro interessante das redes sociais. Então eu junto esses quatro pilares, né? Como eu falei, então concorrentes, mercado, a marca e o consumidor.
e eu tento encontrar, dentro desses 4 pilares, uma intersecção, né? Como é que esses 4 pilares juntos eles conseguem trazer para a gente um caminho, né? Qual caminho eu devo seguir? Diante disso aqui, tudo que eu descobri, qual que é o caminho? Qual que é o posicionamento que a marca tem que seguir, né? Qual que é o tom de voz? Eventualmente, quais são os canais de mídias preferenciais? Às vezes o planejamento até faz esse tipo de trabalho também, já de pré-orientar uma mídia, né? Ou pelo menos dizer, acho que essas mídias não deveriam ser usadas por alguma razão, né? Ele dá algum insight para a mídia também, a partir dessas descobertas todas, né? Então, o bom planejamento faz isso, né? O bom planejamento, ele ajuda todas as áreas. Ou seja, no briefing diz que a marca quer sair do ponto A e chegar no ponto B, mas é o planejamento que vai entender o contexto para traçar esse caminho, né? Basicamente isso, usando as ferramentas para rede social, como você comentou, Stiling e aí tantas outras, né? Sprinkler, Buzz Monitor e por aí vai. Identifica também padrões ali de consumo de informação, né? Que o mídia, como eu comentei no outro vídeo, ele entende esse comportamento do consumidor frente aos formatos, aos canais e tudo mais, mas o planejamento ele também consegue identificar esse comportamento do consumidor e falar, acho que ali não, viu? É só uma dica que eu te dou, né? Da pesquisa que eu fiz aqui, dos dados que eu coletei, acho que ali não, então não vá por ali, vamos por ali e deixa todo mundo alinhado. O planejamento é quem deixa todo mundo na mesma página para justamente chegar no ponto B, todo mundo junto, alinhado, e o cliente fica feliz com isso, né? Exatamente, né? É bem por aí. Muitas vezes, como você disse, né? O briefing tem lá, o cliente tá no momento A, ele quer chegar no momento B, e o planejamento ele ajuda a estruturar esse túnel, né? O túnel para ligar o lado A e o lado B. Muitas vezes o briefing ele não tem o lado, ele não tem aonde o cliente quer chegar. O cliente às vezes nem sabe direito. Então o planejamento também ajuda o cliente a descobrir aonde ele tem que chegar. Então o planejamento ele tem uma função muito importante, muito estratégica. Né? Muitas Como vezes o se ele briefing. identificasse alguma brecha no mercado e falar, olha, a gente está vendo que todas as marcas estão agindo por aqui, para a gente não virar mais do mesmo, identificamos uma oportunidade aqui. E aí vai todo mundo Exatamente. atacar aquele ponto. Exatamente. Então, muitas vezes o cliente não sabe, né, onde ele quer chegar. A grande maioria das vezes ele não sabe. Ele tem lá uma verba, ele tem uma questão, ele quer vender, né, no final da história ele quer vender, ou ele quer aparecer, ele quer ser conhecido, mas ele não faz a menor ideia, né, de como é que ele faz para chegar até lá. E aí o planejamento tem essa missão mesmo. Né? O planejamento é uma área para você, estudante, que é mais CDF, que gosta de estudar, que é super curioso, que fuça em tudo, né? Que gosta de dados, gosta de pesquisa, né? Que é uma boa pessoa para sabe contar história, né? No sentido de organizar os dados numa apresentação, tem que saber mexer em PowerPoint legal também, porque tem que, né, a principal ferramenta do planejamento é o PowerPoint ou o Keynote, né? Principalmente saber contar uma história, né? Porque o PowerPoint é isso, é você contar uma história. Exatamente. Não adianta depois simplesmente compilar tudo que você estudou, todos os dados, numa apresentação sem nexo, né? Não adianta sair colando tudo que você pesquisou em vários slides e no final aquilo não faz sentido, fica uma concha de retalho. Então você tem que saber pegar tudo que você pesquisou dentro desses 4 pilares que eu falei e colocar aquilo de uma maneira que conte uma história. Né? Ó, temos um problema, é por aqui que o concorrente vai, as pessoas estão querendo isso, portanto, os principais caminhos, os nossos insights ou nossas orientações é que vocês caminhem por aqui e tal. Então, né, tem um fio condutor que o planejamento precisa fazer. É uma área, cara, uma área incrível, uma área que muitas vezes você, estudante publicitário, nem sabia que existia, né? Antes de entrar para a faculdade, ou mesmo durante a faculdade, as pessoas não têm muita clareza de quais são as áreas que existem dentro de uma agência. Então a gente está aqui para isso, né, Matheus? A gente está aqui para te ajudar, para dissecar o universo da publicidade, para você, no final, o quê? Arrumar um trampo na área. E
olha só que legal. A pergunta que eu vou fazer é até curiosa. Muita agência acaba indo por esse caminho, mas acredito que não seja o adequado. Rods, é possível fazer uma campanha sem planejamento? Ótima pergunta, Matheus. Sabe aquele meme do expectativa versus realidade? Então, na verdade, a expectativa de todo mundo que trabalha numa agência é que o planejamento saia bonitinho, redondinho, completo, com storytelling, com insight perfeito e etc e tal. Mas a realidade é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não tem tempo para fazer um planejamento ou não tem recurso suficiente, ou seja, o time de planejamento ele não é tão grande o suficiente para dar conta de todos os jobs. Então, muitas vezes, no dia a dia, eu diria até que a maioria das vezes, os projetos não têm planejamento. Então, a parte de criação, mídia, vai direto no briefing, né, para, a partir do briefing, desenvolver as suas campanhas. Então, o planejamento no dia a dia de uma agência, ele acaba ficando muito mais voltado para projetos grandes, projetos especiais ou concorrências. É isso que, na prática, a gente vê em praticamente todas as agências. Você se acostuma depois, né? Na verdade, você se acostuma a trabalhar sem planejamento, porque a verdade é essa. Mas é muito melhor quando a gente tem um planejamento estruturado, a gente se sente muito mais seguro, né? Então, todas as outras áreas que recebem o planejamento têm muito mais clareza, né? De para onde ir. Então, o trabalho do planejamento é ideal. Mas, em resumo, respondendo a pergunta do Matheus, sim, é possível fazer uma campanha sem planejamento. Inclusive, é muito louco, porque quando a gente fala planejamento, né? Aqui agora a gente está falando do departamento de planejamento, a galera que faz tudo isso que a gente falou até agora, né? Mas mídia planeja. Acredito que criação também tem seu planejamento. O pessoal de dados, BI, enfim, também planeja, né? Então, todas as áreas acabam fazendo o seu próprio planejamento. Na falta do departamento de planejamento, que vai ajudar, vai dar um suporte a todas as outras, cada uma tem seu dever de casa, né, Rods? A criação planeja como que vai comunicar, como que vai trabalhar a história, como que vai trabalhar a persona, a mídia vai planejar os canais mais adequados, os formatos mais adequados, o público mais adequado também, de acordo com a persona ali que foi desenhada. Então, de certa forma, todo mundo acaba fazendo um planejamento, né, para atingir aquele objetivo que está no briefing. Né? No caso do planejamento de criação, por exemplo, como que funciona? Digamos que não temos o departamento de planejamento propriamente dito. Como que faz com a criação? Não, perfeito. É verdade. Todas as áreas no final precisam ter o seu autoplanejamento, né? É preciso só diferenciar esse conceito, né? Porque a área de planejamento, o que eles fazem no final é a estratégia, né? Muitas vezes eles até preferem ser chamados como área de estratégia, né? E eles gostam às vezes de ser chamados como estrategistas, né? O que faz Muito também muito sofisticado, sentido, né? né? Exatamente. Porque no final, planejamento todo mundo tem que fazer, né? Mas a estratégia geral dos projetos, existe essa área específica e são eles quem fazem. No caso das outras áreas específicas, quando o Matheus falou de que elas também precisam de planejamento, é que elas precisam se organizar. Então, elas precisam ter um método de trabalho, né? Então, é nesse sentido que as outras áreas também precisam de planejamento, né? Um autoplanejamento. Quando a gente fala de criação, por exemplo, e aí eu estou com um briefing na mão, o planejamento chegou, bonitão, a gente começa, né, todo aquele processo que eu falei no último episódio de como é que funciona, né? Do momento em que o job entra na criação até que ele sai, quais são as etapas, tem algumas etapas. E aí, depois que a gente produz, né, tudo que foi produzido ali, aquilo precisa ter uma lógica, né? Eu não simplesmente vou pegar a campanha e vou colocar lá, vou colar ela lá, né? Eu não posso colar ela no PowerPoint, né? Então, o que eu faço eu conto uma história também na criação, né? Eu conto uma história. Eu organizo de uma maneira que faça sentido, que tenha um começo,
um meio e um fim, né? Então, assim como eu imagino que a mídia também funcione, né, Matheus? Exatamente. Como tudo acaba partindo do briefing, né, na falta do departamento de planejamento, você acaba, como o Rods bem comentou, você acaba indo direto para o briefing e lógico, né, no caso de mídia, que é preciso entender a massa ali, mais ou menos para onde que está indo, aonde que está consumindo as coisas, você acaba se aprofundando ali de fato, em como atingir essas pessoas, mas não necessariamente em como comunicar. Aí fica de acordo com a própria criação, né? Que vai fazer esse desenho de o que falar, né? Como falar, como se comunicar. Né? No caso de mídia, é uma outra abordagem, mas aí você tem o planejamento estratégico e tático, como eu comentei também no nosso vídeo de mídia, e que, lógico, ele parte de um outro princípio. Não é o mesmo princípio da criação, não é o mesmo princípio do departamento de planejamento. Na falta dele, a gente meio que se vira nos 30, né, Rods? Então a gente tem que entender mais a fundo, a gente faz. A gente cava um buraco muito mais fundo para entender tudo isso. E o legal é que todas as áreas mesmo, elas acabam fazendo um planejamento que é como o Rods comentou, que é diferente, né? É um planejamento mais voltado para a ação, né? Não é uma coisa, uma estratégia, né? Como o pessoal gosta de ser chamado, entendendo o contexto de mercado, entendendo padrões das marcas, né? É mais ou menos por aí, né, Rods? É isso aí. Perfeito, bem colocado. Então, no final, todas as áreas têm o seu microplanejamento, né? Tem o planejamento macro da agência e todas as áreas fazem o seu microplanejamento, juntando tudo uma grande entrega final para o cliente. Então, em resumo, é isso aí, é assim que funciona o planejamento dentro das agências, né? Vou contar um caso aqui para ilustrar, que é um planejamento que eu tive acesso, que eu consegui ter a sorte de ver, que foi um planejamento para uma campanha da Pepsi, feita pela UMAP BBDO há uns 10 anos, eu acho, e que assim, para mim é extremamente genial, né? Assim, eu acho que, assim como a gente falou que toda área precisa de planejamento, toda área também precisa ser criativa, né? E não só a área de criação. Então tem essa coisa cross, né, que existe no mundo da propaganda, né? Tem a área de planejamento, mas todas as outras precisam se planejar. Tem a área de criação, mas todas as outras áreas precisam ser criativas. E aí, assim, contando esse case aí da UMAP, foi muito legal, assim, porque eles estavam querendo rodar uma campanha de Pepsi, né, uma campanha, enfim, de posicionamento mesmo, de Pepsi anual, tal. E eles foram fazer pesquisa, né? Eles foram fazer pesquisa com o público, e eles resolveram fazer pesquisa também com garçom, os garçons e garçonetes espalhadas pelo Brasil inteiro. Eles pegaram esse público para ouvir, né? Porque quando a gente pensa ali em bares e restaurantes, esse público, eles são muito influenciadores, né? Daquilo que as pessoas consomem, né? Muitas vezes as pessoas perguntam para o garçom dar uma opinião sobre qualquer coisa ali do cardápio e por aí vai. E aí eles pegaram esse nicho para pesquisar, para entender assim como é que era o consumo de Pepsi, né, nos bares e restaurantes. E aí na pesquisa veio uma informação muito interessante, né? Veio a informação de que, obviamente, sei lá, 95% das pessoas que tomavam refrigerante em bares e restaurantes pediam por Coca-Cola, né? Então elas sempre, me vê uma Coca com gelo e limão, qualquer coisa do tipo. E o garçom tinha aquela resposta padrão, né? Tipo, pode ser Pepsi? Né? Porque muitas vezes o bar ou o restaurante, tinha um acordo, né? Com a Pepsi na época e não vendia Coca-Cola, né? Então, essa resposta acabou virando um padrão, assim, né? E totalmente involuntário, natural, né? Então, a pessoa pedia Coca,
o garçom falava assim, ó, não tem Coca, pode ser Pepsi? Né? Então, eles pegaram essa informação que era um jargão que eles perceberam que era super popular, né? Até pela própria experiência, todo mundo já deve ter passado por isso, né? Todo mundo aqui, com certeza, já passou por isso, de estar num bar, pedir Coca, e o garçom falar, pode ser Pepsi. Então, constataram que isso era uma verdade mesmo, e acontecia invariavelmente Brasil afora. E aí eles pegaram e essa informação, e esse foi o insight da campanha. Né? O planejamento, ele trabalhou com essa ideia, entregou essa ideia para a criação, né? De como pegar um elemento aparentemente negativo, né? E transformar a favor da marca. Né? Então, a criação pegou esse insight e fez uma campanha inteirinha em cima do pode ser, né? Então, os filmes eram isso, né? Era a pessoa num bar, ela não pedia uma coca, né? Mas dava a entender que ela estava pedindo uma coca, o garçom falava, tem Pepsi, pode ser? E aí o pode ser, ele virava uma coisa muito mais legal do que o pedido original, né? O pode ser entrava num mundo mágico, incrível, né? Pô, lógico que pode ser, né? Pode ser muito melhor, né? Pode ser melhor, pode ser Pepsi. Aí virou até isso. Esse era o slogan no final, né? Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser Pepsi. Acho que era isso. E os filmes eram super engraçados, super incríveis. Então, assim, dando um exemplo concreto do trabalho do planejamento, né? De ficar ligado na pesquisa, comportamento de consumidor, e aí isso virar uma campanha icônica, no caso. É muito louco porque é identificar o que está na boca do povo, né? O que está na boca do público, né? Daquele público Pepsi, ou nesse caso aí, o público bar, restaurante, né? Exatamente. Porque o público fala aquilo que quer, e aí a marca ela entrega aquilo que o público precisa, né? Por acaso, o que o público não esperava era a Pepsi, mas o que o público fala pode ser, né? Pode ser. Então você usa as palavras da própria pessoa que está falando ali a favor dela mesma, né? A favor da marca. E o engraçado é que nessa época, eu não sei como que está hoje, né? 2022, não sei como que está hoje. Acredito que está muito mais agressivo, mas nessa época aí dessa campanha, desse momento estratégico, né? Foi até uma decisão extremamente estratégica da própria Pepsi, porque no mundo todo, a Pepsi, a Coca, por exemplo, elas usam uma estratégia global, né? Então, a estratégia que se usa nos Estados Unidos, se usa na Europa, se usa na Ásia, se usa na Austrália, em todo lugar, menos no Brasil. O Brasil é completamente diferente. E a Pepsi é mais diferente ainda, porque lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é uma briga ali pesada entre as duas marcas. Se uma marca fica sem comunicar alguma coisa por um dia, a outra passa assim em níveis infinitamente surreais. Né? Então é uma briga ali por frequência de aparecer a marca bem agressivo. Mas aqui no Brasil, a Pepsi, por acaso, ela, nessa época, ela assumiu o segundo lugar. Né? Enquanto em outros lugares ela queria sempre ficar em primeiro e brigava ali na primeira posição, a Pepsi chega no Brasil e fala, tá bom, eu assumo o segundo lugar. E nessa que assume o segundo lugar, por acaso, os limões, né, da Pepsi Twist também acabam fazendo piada e aí viram, né, o que a gente acaba até entrando um pouquinho em brand, acabam virando o bobo da corte, né, no caso da Pepsi Twist. No caso da Pepsi, não, ela só assumiu de fato o segundo lugar falando, tá bom, vai, vamos entender que a galera tá pedindo Coca-Cola e por acaso pode ser Pepsi e por acaso podem se surpreender sendo muito melhor, como o Rods comentou. É muito louco isso, porque a gente vê o posicionamento também, que é um dos pilares que o planejamento trabalha, em outros países que podem ser iguais e pode ser diferente, né? É muito louco. Pode ser, sempre pode ser, cara. E Rods, como que o estudante publicitário ali, que ele está querendo arrumar um trampo na área, né? E por acaso ele se identifica com a área de planejamento, se identifica com o departamento. Como que ele pode arrumar um trampo na área de planejamento? Olha, se ele tiver essas características
que eu comentei aqui, né? De, primeiro, se achar uma pessoa curiosa, estudiosa, detalhista, obviamente criativa também. Se ele gostar de trabalhar sozinho em alguns períodos, né? Alguns períodos mais longos de 3, 4, 5 dias, às vezes uma semana de trabalhar sozinho, de estar, assim, realmente dedicado ali ao desenvolvimento desse projeto. E trabalhar sozinho, só para a galera entender, não é que vai ficar excluído na agência, não é isso, né? Você tem o time ali trabalhando tudo junto, mas momento de pesquisa, de construção Isso. ali da história, é um momento muito introspectivo, né? Nesse Exato. sentido, né? Exato. Sozinho, na verdade, você nunca vai estar, porque vai ter o diretor Sim. da área, vai ter um gerente, você vai estar sempre trocando ideia, né? Obviamente que o desenvolvimento desse trabalho, tem a coparticipação, né, dos seus gestores, obviamente, né? Mas existe aqueles momentos de passar horas no estudo mesmo, né? Então, quando você está estudando, pesquisando, você tem que ficar sozinho, focado. Então, se você tem esse perfil, né, um perfil mais CDF, como eu já repeti, cara, planejamento pode ser uma boa área para você, tá? Eu acho que vale a pena estudar um pouco mais sobre isso. A gente vai voltar a falar sobre o planejamento várias outras vezes em outros episódios, com outros pontos de vistas, né, a respeito da área de planejamento. E aí eu acho que, né, se você já achar que você tem essa característica, já coloca no currículo, né? Tipo, área pretendida, planejamento. Mesmo que você não saiba, você não tem experiência, óbvio, tá? É o teu primeiro emprego, é o estágio. Mas é legal o empregador saber que você sabe exatamente o que você quer, né? Então, você entrar lá com área pretendida, planejamento, é legal. E aí, quando você for para a entrevista, você também já tiver um pouco do vocabulário da área, saber o que, que a área faz, como a gente está contando para vocês aqui, vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar muito. E, eventualmente, alguma coisa parecida que você tenha feito na faculdade, né? Algum projeto em que você tenha feito algo parecido com o planejamento, pode te ajudar também a conseguir um primeiro estágio, um primeiro emprego. A faculdade, obviamente, dá oportunidades através dos trabalhos, tal, de desenvolver coisas parecidas com o que acontece dentro da agência. Então, se você tiver projetos para mostrar, putz, é quase como um portfólio, né? Quase como a gente falou do portfólio de criação, mesma coisa serve para o planejamento. Se tiver um projeto que você fez pesquisa, etc., como a gente comentou aqui, e virou uma campanha, você pode mostrar para o teu entrevistador ali. Então, alguns caminhos práticos para entrar na área de planejamento. Show de bola. E só lembrando, a gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. É só procurar aí, ó, estudante publicitário, e a gente vai aparecer para você. Beleza? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Eu sou o Matheus Monteiro Martins. Sou o Rodrigo Esteves, Ross. E esse foi mais um vídeo do Estudante Publicitário. Valeu! Valeu, galera!